interrompemos a nossa programação para conversar com o vereador Pedro Torim, que é o membro da comissão relacionada ao coronavírus aqui na Câmara Municipal. Essa comissão, ela se reuniu agora há pouco e ele traz aí um pouco dessa discussão. Vereador, uma boa tarde. Qual é a maior preocupação nesse momento no que diz respeito à saúde da população? Bem, boa tarde, Mirna. Boa tarde aos espectadores da TV Câmara. O mais importante neste momento, né, da epidemia do coronavírus no Brasil é a gente conseguir conter a progressão e a disseminação do vírus, né? Esse é o desafio que está posto para toda a sociedade brasileira. Quem está nos assistindo na TV Câmara, é importante ter clareza de em que etapa que nós estamos desse momento da epidemia, né? A epidemia, ela tem várias etapas que ela, vamos dizer, na qual ela caminha. A primeira etapa é quando a gente tem a tentativa de evitar a chegada do vírus no Brasil, no país. Depois, a gente vai tentar impedir que o vírus se expanda. Depois, a gente já vai trabalhar na perspectiva de conter a epidemia e garantir que os serviços vão dar conta. Nós agora estamos na fase de evitar a expansão do vírus e garantir que o crescimento do número de casos de coronavírus no Brasil, e especialmente aqui em Campinas, ele vai acontecer, mas que ele vai se dar de uma forma um pouco mais suave. É a questão da curva, para que nem todos fiquem doentes ao mesmo tempo. É por aí? É exatamente isso. Vamos lá, as pessoas entenderem. Se todo mundo estiver na rua, se abraçando e tudo mais, né, nesse momento estiver participando de eventos públicos, cinema, teatro, churrascão, né, se o pessoal estiver em aniversário, batizado, velório, se a gente for em show, o que acontece? Uma pessoa apenas que tenha o vírus, que esteja contaminada pelo coronavírus, é capaz de contaminar 30, 50, até 100 pessoas. Na Coreia do Sul aconteceu um caso de uma pessoa que ela sozinha, a partir da participação de eventos religiosos, é estimado que ela tenha contaminado até 1.000 pessoas. Uma pessoa foi responsável por cerca de 1.000 casos de coronavírus na Coreia do Sul, numa cidadezinha lá da Coreia do Sul, derrubou todo mundo justamente porque não houve adesão a essas medidas. Então, é por isso que a gente está sendo muito enfático nessa questão das medidas, por exemplo, de suspensão de todas as atividades que tenham aglomerações de pessoas. O que são as atividades que têm aglomeração de pessoas? Gente, qualquer reunião é uma atividade com aglomeração de pessoas. Reunião com 10 pessoas é uma aglomeração. Culto, missa, batizado, velório, tudo isso é aglomeração de pessoas. Aniversário, todos esses eventos são eventos que aumentam a possibilidade de um agente contaminado contaminar uma grande quantidade de pessoas. Esse vírus, Mirna, normalmente, ele contamina, cada doente vai contaminar de 2 a 3 pessoas no transcurso da doença, no fluxo normal da doença. Se a gente não toma medidas de contenção de grandes aglomerações, esse número pode saltar. E aí o que acontece? Se todo mundo pega o vírus num mesmo evento, por exemplo, todo mundo vai adoecer mais ou menos na mesma época e todo mundo vai procurar o serviço de saúde mais ou menos na mesma época, fazendo com que a gente não dê conta de tratar e de cuidar das pessoas. Os casos graves, por exemplo, que vão existir, é inevitável, eles vão acontecer todos ao mesmo tempo. E aí os leitos de UTI que nós temos para tratar das pessoas vão todos ficar lotados de uma vez e a gente não vai conseguir atender mais ninguém, não vai conseguir atender quem vai adoecer amanhã, depois e depois. Então, é isso que é a curva de mitigação que a gente tem falado, que ela só pode ser produzida com medidas de isolamento social. É o isolamento social autoimposto. Quando a gente fala nesse isolamento social, as pessoas perguntam, né? A gente está falando muito de escolas, igrejas, por exemplo, a academia. Esse é o momento de parar a atividade física ou ao ar livre, por exemplo, a pessoa pode continuar fazendo? Se a pessoa quiser correr ao ar livre, problema nenhum, contanto que ela não tenha contato físico com ninguém e não fique próximo, né? Acho que é legal a gente falar da etiqueta respiratória. A academia, por definição, é um ambiente de compartilhamento desse tipo de agente, né? A pessoa na academia, você compartilha os mesmos aparelhos, você está suado, você está ofegante, você está respirando com forte intensidade. Então, infelizmente, é hora sim de parar com as atividades em academia. É hora de fechar as academias, fechar, né, os eventos, os ginásios, os eventos que vão ter, mesmo o futebol, por exemplo. Às vezes a gente, o futebol é ao ar livre e tal. O futebol é um esporte de contato. É ótimo o futebol, mas é um esporte em que a chance de ter uma transmissão é alta, as pessoas se abraçam, se pegam, se trombam. E aí é legal as pessoas saberem como é que esse vírus transmite, né? Como é que ele funciona, para as pessoas entenderem o porquê dessas medidas. Esse vírus, ele tem algumas características. Ele transmite, primeira coisa é que ele transmite antes da pessoa ter sintoma. Então não adianta falar assim, se está gripado, fique em casa. Eu ouvi isso de muita gente, né? Não, se eu não tenho sintoma, por que eu vou ficar quieto?
Não, você está equivocado. Você já pode ter o vírus, você pode ter tido contato com alguém sem saber, ter contraído o vírus, e pode ser que amanhã você manifeste sintomas, ou mesmo que você nem manifeste sintomas direito e transmita o vírus. Esse é um problema do coronavírus, né, do SARS-CoV-2, que é o nome científico que foi dado para esse vírus, e é uma das razões pelas quais conter esse vírus exige medidas tão drásticas, né? Viu, Mirna, a gente nunca na nossa vida, na história, na verdade, dos últimos 100 anos, nós não passamos por nada parecido com isso. As pessoas têm que entender que nós estamos vivendo um momento novo, distinto na história da humanidade, na verdade, em que medidas muito drásticas são as únicas medidas possíveis para poder fazer conter esse vírus. Para pensar se, por exemplo, países como os países europeus, França, Itália, iam interromper o turismo, que é uma das principais fontes de renda da população. A Itália, 13% da economia italiana é oriunda do turismo. Eles fecharam as portas, eles estão abrindo mão de 13% da atividade econômica. Eles fecharam todos os equipamentos, lojas, mercados, tudo fechou, menos supermercado, hospital e farmácia. Falando em supermercados, antes de eu perguntar até do supermercado, o senhor falou a respeito de que tudo é muito novo. A gente primeiro chamou de Covid-19, agora tem uma nova nomenclatura, mas para as pessoas que estão em casa, por exemplo, a criança, o adulto e o idoso, qual é a diferença, por exemplo, do vírus em cada uma dessas pessoas e por que a gente fala tanto em preservar principalmente os idosos? Perfeito, acho que dá para emendar aqui e falar o seguinte. Primeiro é assim, ó, fechando aqui a parte do contágio que eu estava falando, me estiquei para outra questão. Esse vírus transmite, portanto, de algumas maneiras. Ele ocupa a nossa via aérea. Quando a gente tosse, a gente projeta partículas, né, do vírus dentro das nossas gotículas de água. Quando a gente fala com ênfase também, a gente projeta. Então, ele tem uma transmissão aérea que se dá quando a gente está numa distância inferior a 1 metro, 1,5 metros. Então, a primeira coisa que nós temos que mudar no nosso jeito de conversar e de nos falarmos é nos afastarmos. A gente não pode mais ficar se abraçando, se beijando e conversando um pertinho do outro. A distância, o ideal é a gente medir pouco mais de um braço de distância entre as pessoas para que a nossa projeção de gotículas respiratórias não seja aspirada por quem está conversando com a gente. Transmite desse jeito, mesmo que você não esteja tossindo. Uma outra maneira é o seguinte, a gente o tempo todo leva a mão na boca, no nariz, nos olhos, né? E aí as partículas dos vírus vão pegar na nossa mão. Aí eu vou lá e encosto numa mesa, numa cadeira, né? Pego um objeto, um celular. Imediatamente, quem pegar esse objeto depois vai contrair o vírus também, é a contaminação por contato. Esta é uma das vias mais importantes do SARS-CoV-2, do coronavírus, né? É uma via muito intensa e ela exige que a gente tome medidas regulares de lavagem das mãos com água, álcool 70% ou álcool gel, água e sabão, perdão, né? Álcool 70 e álcool gel. Fazer isso não é uma vez por dia ou duas, é fazer isso 30 vezes por dia. As pessoas têm que entender que são 30 vezes. E aí, então, essas são as principais maneiras. Corrimões de portas, apoios de transporte público, né, barras de apoio, maçanetas de portas, corrimões de escadarias, tudo isso são objetos particularmente propícios para segurar o vírus. E aí, Mirna, falando sobre essa diferença entre as crianças, né, os adultos, essa questão das transmissões, por que a gente fica preocupado? Então, o vírus transmite dessa forma, por contato e por gotículas, né, e ele tem um perfil de adoecimento que ele provoca diferente em grupos etários diferentes e em pessoas com condições de saúde diferentes. Então, as pessoas, por exemplo, mais velhas, via de regra, elas têm evoluído com quadros mais graves. Isso se dá por quê? Isso se dá primeiro, antes de mais nada, porque quando a gente envelhece, a resistência do nosso corpo, a capacidade do nosso corpo de tolerar as injúrias provocadas por uma pneumonia, uma infecção, né, que causa uma pneumonia, são menores. Então, isso não é a realidade só para o coronavírus, isso é a realidade para praticamente todas as doenças respiratórias. Em idosos, elas são mais letais, né? Um idoso tendo uma pneumonia é muito diferente de uma criança tendo uma pneumonia. As crianças, felizmente, têm um perfil bastante benigno de curso da evolução desse vírus. Até hoje, a gente não tinha nenhum anúncio de morte de crianças. Lamentavelmente, hoje, nós tivemos a informação de que sim, também crianças morrem por conta do coronavírus, mas é num número infinitamente menor do que idosos. E os adultos, jovens e até mesmo as pessoas de meia idade ainda têm um perfil de adoecimento que, via de regra, vai ser mais benéfico, mais tranquilo, uma evolução, do que com os idosos. Isso quer dizer que não morre jovem? De jeito nenhum.
a mortalidade entre jovens também é alta. O problema todo do que nós estamos discutindo aqui é que o coronavírus tem uma mortalidade, as pessoas falam assim, é pouco, é 3%, é 2%, é baixo. Espera aí, pessoal. 2%, 3% de mortalidade numa doença que se transmite pela respiração e pelo toque, que é capaz de pegar todo mundo facilmente, é alto pra caramba. E essa é a razão de tanto alarme, de tanta preocupação, né? Porque, na verdade, se você entender que essa é uma doença que tem potencial para contaminar 60% da população brasileira inteira, caso as medidas não sejam tomadas de forma muito vigorosa, nós estamos falando da possibilidade de morrer milhares, dezenas, centenas de milhares de brasileiros. Sim. Centenas de milhares. Então, a diferença, ela passa por aí, ela passa pelo tipo de resposta que cada grupo etário é capaz de oferecer para o vírus, e é por isso também que as pessoas que têm problemas de saúde como diabetes, como pressão alta, os fumantes, as pessoas que têm problemas pulmonares como enfisema, como bronquite, como asma, elas também estão sujeitas a ter quadros mais agressivos dessa doença do que as pessoas que não têm. Isso quer dizer que as pessoas que têm esses problemas têm que ter medidas excepcionalmente cuidadosas em relação ao vírus? Não mais do que quem não tem. É isso que a gente tem que entender. Essa não é uma doença só de quem é velho, não é uma doença só de quem é doente já previamente. Ela é uma doença que deve preocupar a todos e todas. Nós temos muitos e muitos e muitos casos de pessoas jovens que estão morrendo de coronavírus, infelizmente. Então, as medidas têm que ser iguais para todo mundo, de restrição do contato social. Se, por exemplo, você tem um trabalho que pode ser feito de casa, tem que fazer de casa. Trabalho burocrático, administrativo, de computador, etc. Tudo tem que... Se a sua empresa ainda não adotou home office para funções que podem ser feitas em home office, ela tem que adotar. Você tem que dialogar com a tua chefia, com os teus pares, e isso tem que ser instituído desde já. Isso já é recomendação do Ministério da Saúde. Então, todas as funções que podem ser substituídas por permanência no domicílio são benéficas. Aquelas que não podem ser, não adianta, uma parte enorme da sociedade ainda precisa se deslocar. Tudo bem, vamos nos deslocar com cuidado, alguns cuidados. Primeiro, é isso, quem teve contato com gente que ficou doente, não é para estar se deslocando, é para ficar quieto em casa, é para ficar em observação, né, é para esperar um pouco para ver se evolui com sintomas. Vereador, antes até da gente continuar o nosso bate-papo, vou lembrar aí o telespectador que pode mandar, a gente está aqui ao vivo, mande a sua pergunta pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas, que é o 19 97829 3776. A gente vai continuar aqui com o vereador Pedro Tourinho, que daqui a pouco, se você mandar a sua pergunta, ele vai responder. Mas antes, a gente estava falando aí dessas questões, teve contato com alguém doente. Mas vamos supor, como saber se essa pessoa está doente, já que os sintomas aparecem um tempo depois? Como que a gente consegue meio que se prevenir nesse sentido? Bem, até recentemente, nós tínhamos alguns grupos que eram chamados grupos de maior risco, e que continuam sendo grupos com maior risco, né, que já tem medidas pensadas para esses grupos, que são as pessoas que chegaram de viagens internacionais em locais onde há transmissão comunitária do vírus, o que hoje basicamente é qualquer lugar do mundo, para quase, exceto alguns pedaços ali da África, etc. As pessoas que tiveram contato com casos confirmados de Covid-19, né, acho que até uma coisa que a gente não mencionou, Covid-19 é o nome da doença, SARS-CoV-2 é o nome do vírus, e coronavírus é o nome da família de vírus, é o nome que pegou, é o nome que nós vamos usar para falar aqui, tá? Okay. Então, e a terceira coisa são as pessoas que tiveram contatos com casos suspeitos. Esse era o grupo originalmente que preocupava mais. Agora, nós já temos o que é chamado de transmissão comunitária no estado de São Paulo. O que é a transmissão comunitária? É o surgimento de casos que você não consegue pontuar quem são os agentes que transmitiram ali. Quer dizer, o vírus já se espalhou e já está passando de um para o outro sem que a gente saiba quem. Então, respondendo a sua pergunta, não tem como saber. Por isso que as medidas têm que ser tomadas por todo mundo. Se a gente tivesse como saber quem são os pacientes que de fato têm coronavírus, a gente só isolava eles. É por isso, inclusive, né, que tem uma crítica importante que a gente está fazendo aqui. É um apelo que faremos à Prefeitura Municipal de Campinas, que é o seguinte, ainda o governo do estado de São Paulo está adotando um protocolo que é para só fazer o teste do coronavírus, a detecção, em pacientes que tenham necessidade de internação. Isso está errado. Todo paciente que buscar o serviço de saúde, e não, mesmo que ele não precise internar e que ele tiver sintomas respiratórios como tosse, febre e tudo mais, deve ser testado. Essa é a nossa leitura, porque isso não é só a minha leitura, isso é a orientação do coordenador geral da Organização Mundial de Saúde numa fala que ele fez hoje. Ele inclusive usou uma expressão, teste, 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 encontrou o doente, isole o doente,
teste, 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 encontrou, isole. Esse é o caminho que foi adotado por outros países do mundo para poder fazer o controle e que teve alta eficácia, né? A China, nesse momento, tem mais casos que vêm de fora da China, viajantes, que chegam na China contaminados, do que casos da própria China, que foi onde começou o quadro há cerca de 3 meses atrás, né? O quadro, 2 meses e meio, ele foi anunciado dia 31 de dezembro de 2019, ele começou ali no meio de dezembro, então tem 3 meses que isso começou a pipocar ali em Wuhan, na cidade onde aconteceu o epicentro desse problema. E agora a China já conseguiu conter, é claro, ela mantém ainda medidas muito violentas de restrição de circulação de pessoas, restrição de circulação e socialização, mas ela conseguiu conter, então tem uma demonstração de que isso funciona. E por isso é isso que nós temos para adotar aqui. Essas medidas, pessoal, as pessoas que estão nos assistindo, entendam uma coisa. Eu acho que nós nunca enfrentamos um problema de saúde pública com as características deste problema que nós estamos enfrentando hoje, com um potencial para causar tantas mortes evitáveis, provocar um estrago tão grande na saúde da população brasileira como esse que nós estamos vivendo agora. Nós nunca vivemos isso. Nunca aconteceu dos países europeus todos fecharem as suas fronteiras, dos voos entre Estados Unidos e Europa serem suspensos. A Argentina, nosso vizinho, hoje fechou suas fronteiras. Então, assim, não caiam no engodo, na conversa fiada, na má fé de pessoas que estão falando que isso é fake news, que isso é conversa, que isso é vírus que veio da China para mexer na economia. Não tem nem bola. Quem fala isso são pessoas ou mal intencionadas ou são pessoas muito mal informadas e sem compromisso com a saúde pública. É uma crise global que está fazendo com que países adotem medidas severas para tentar conter e impedir que mortes aconteçam desnecessariamente. Reforçando então, o nosso número é o 97829-3776. Mande a sua pergunta aqui, já temos perguntas, vereador. Uma pergunta diz o seguinte: meu filho vai fazer aniversário este final de semana e já está tudo contratado. Posso manter a festa? E uma segunda pergunta também: será que toda essa situação vai levar mais do que 2 semanas? Bem, eu quero, infelizmente, conversar com essa mãe ou pai que mandou essa mensagem do filho, né? Eu também tenho criança pequena. Meu filho vai fazer aniversário de 1 ano, que é uma festa que a gente super espera comemorar daqui a pouco, agora em abril. E eu já sei que provavelmente eu não vou conseguir fazer uma festa de aniversário para ele, né? O chá de bebê da minha esposa está gestante e o chá de bebê da minha esposa nós já cancelamos também, tá? Querida, infelizmente já contratou? Liga para a empresa e fala: olha, é coronavírus, né? Se for o caso, uma mãe, é a Rosana que perguntou. Rosana, liga, fala: olha, será que você pode segurar o que está contratado para depois que essa crise passar eu fazer uma festa, caso não haja reembolso, entendeu? Uma negociação com a empresa para que as duas partes sejam atendidas, mas você não pode comemorar a festa de aniversário do seu filho com convidados na sua casa. Não pode. Fazendo isso, você coloca a saúde de todo mundo, inclusive dos seus filhos, em risco, né? Não é hora de fazer festa sob hipótese nenhuma. Eu sei que é duro falar isso, é restritivo, é violento e nos incomoda muito, mas as pessoas têm que entender isso. Na Itália, Mirna, o que aconteceu que foi muito grave? A Itália, o italiano e o brasileiro têm um perfil muito parecido, é um povo festeiro, sociável, né, e também um pouco displicente ali, às vezes, quando diz respeito à adesão a certas normas e tudo mais. A gente tem, às vezes, o costume, muitas vezes, de falar: não, a norma é para os outros, não é para mim. E na Itália, quando começou essa crise, há 44 dias atrás, 43, 44 dias atrás, foi feita orientação de restrição de eventos sociais. A população não aderiu. Era festa cheia, era restaurante cheio, povo na rua. Pessoal, nós estamos exatamente na posição em que a Itália estava há 20 dias atrás. Há 20 dias atrás, a Itália tinha 200 casos, feito o Brasil tem hoje. Hoje, a Itália já contabiliza mais de 1.500 mortes e a Itália já teve mais de 15 mil casos de Covid-19, com uma completa destruição do sistema de saúde. A economia da Itália está interrompida e a hora que os italianos poderiam ter amenizado o curso dessa epidemia era exatamente há 20 dias atrás, 25 dias atrás, né? Então, agora é a hora da gente aderir a essas medidas. Agora é a hora da gente fazer isso. Fique claro para as pessoas. Mas quando a gente fala... e a segunda pergunta, antes de eu fazer a próxima. Em 2 semanas, essa situação será resolvida? Não. Em 2 semanas, essa situação não será resolvida. Nós vamos ter a curva de crescimento de casos, ela ainda vai subir um pouco mais antes dela começar a descer. Se tudo der certo,
Se a gente aderir a essas medidas, nós vamos conseguir evitar mortes que podem de fato ser evitadas, nós vamos conseguir ter sucesso, mas nós vamos pagar um preço caro que não é porque a gente está no Brasil, porque o governo fez isso ou aquilo, é um preço caro porque se trata de uma epidemia, uma pandemia que está fora do controle da humanidade, evitar que ela aconteça. Então, o que nós podemos fazer é amenizar, e isso nós não vamos resolver em 2 semanas. É lamentável, né, mas daqui a 2 semanas a gente não vai estar podendo viajar para o exterior, não vai estar podendo fazer viagens intermunicipais, que a gente tem uma orientação para evitar entrar em avião, entrar em ônibus. Nós vamos provavelmente ainda estar em algum grau de restrição de socialização, se não estivermos num quadro mais acentuado de restrição. Temos que estar preparados para isso, sabendo que isso aconteceu em outros lugares do mundo. Países ricos, desenvolvidos, como Espanha, França, Itália, Alemanha, todos os países estão hoje fechados. E a gente, feito eu falei, está numa situação de mais ou menos 20, 25 dias atrás desses países nessa ordem aí. Então, a gente não tem que ter ansiedade para que isso acabe, para que isso passe logo. Nós temos que ter ansiedade para que as medidas tomadas funcionem e morra o mínimo de pessoas possível, né? Que o mínimo de estrago na economia seja possível. Por exemplo, se a gente toma essas medidas de restrição de socialização bem feitas agora, a quantidade de casos pode não subir tanto, e aí a quarentena global para toda a sociedade pode ser talvez evitada. Né? Essa é a racionalidade agora, a gente precisa ser racional, não é ter pânico. O pânico é quando a gente sai com medo, sem pensar, sem saber o que nós estamos fazendo, é uma ação motivada pelo medo irracional. Nós temos que ser racionais, temos que entender o que está acontecendo para que as pessoas tenham adesão a essas propostas, fiquem em casa, né? Tem a coisa de evitar contato, tudo que eu falei aqui, evitar contato, não é hora de apertar a mão, abraçar, beijar, não é hora de receber visita que não precisa visitar, não é hora de ir fazer compra que não precisa fazer, né? É fazer o estritamente necessário e ficar mais quieto em casa, já vai fazer uma diferença brutal. O senhor falou estritamente necessário, por exemplo, visitar familiares, ir ao mercado, ao contrário de a família toda, e só um membro da família já ajuda. Que atitudes simples, além de lavar sempre as mãos com água e sabão e usar o álcool gel, as pessoas também devem tomar nessa rotina? Idosos, por exemplo, a gente deve evitar visitar, porque se a gente contamina um idoso amado nosso, esse idoso tem alta chance de morrer. Feito eu falei, né, a mortalidade é mais alta. Entre idosos com mais de 80 anos, a depender do país, essa mortalidade é superior a 15%. É gente pra caramba. Então, evitar as visitas, né, desnecessárias, as visitas, vamos dizer, que outrora seriam rotineiras. A gente evitar frequentar ambientes públicos, vamos dizer, que a gente frequenta habitualmente, bares, né, em lugares que às vezes nem estão tão cheios de gente, mas as superfícies podem estar contaminadas. Então, você chega lá, está até vazio, mas ali circulou um monte de gente, não houve higienização. Né? Então, você vai lá, coloca a mão no balcão, põe na boca e pronto, contaminou. Né? Essa coisa de fazer as compras sozinho. Então, assim, a gente tem que sair de casa para fazer compra, para trabalhar? Tem, mas faça sozinho, né? Não vai levar a família toda, não vai... Né? A questão dos animais de estimação, os pets, né? Tem pergunta sempre sobre isso. Os animais, eles são vetores para transmitir a doença de que forma? Né? Eu tossi em cima do cachorro. Eu tô doente, tossi em cima do cachorro. As partículas vão cair nos pelos do cachorro, depois uma outra pessoa passa a mão no pelo do cachorro, põe na boca, contraiu. O cachorro pode transmitir assim. Existem até casos suspeitos e uns 2 casos só confirmados de infecção pelo coronavírus em alguns animais, em cães domésticos, mas ainda não tem nenhuma demonstração de que os cães sejam agentes da transmissão intensa mesmo, né, da reprodução do vírus no seu sistema. Mas, de fato, o contato com pets deve ser evitado. Né? Então, são algumas medidas de bom senso, de evitar aglomeração, de entender como é que é a dinâmica da doença, como é que ela opera, para que a gente possa, de fato, preservar e proteger, né, as nossas famílias, os nossos pequenos, os nossos idosos e todo mundo. Vou aproveitar um pouquinho mais sobre a questão, vereador, do fake news, porque a gente sabe também que nesse momento há muita notícia e as pessoas acabam nesse desespero não sabendo o que é verdade, o que não é, e acabam se alarmando. Quais os cuidados que cada um de nós devemos ter neste momento? Bem, primeira coisa é isso, fake news está rolando muito, tem muito áudio daqui, áudio dali. Tem o site do Ministério da Saúde tem boas informações, a Prefeitura de Campinas está tomando medidas e tem informativo, né? O ideal é que sejam essas as fontes de informação. Por quê? Porque entre os profissionais de saúde tem todo tipo de gente e tem muitas controvérsias, divergências. Se a gente se permite ser capturado por essa
teia de divergências, a gente não sabe o que fazer. O que é resultado do consenso de especialistas e que está mais preciso são as diretrizes do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, é ali que deve buscar informação. Tá? As medidas que devem ser tomadas são essas que eu falei aqui, no momento são essas. Né? A gente tem que, na verdade, acompanhar, pressionar o poder público para garantir que as medidas de contingência estão sendo tomadas a contento. Né? Então, garantir que estão sendo contratados leitos extras para acomodar os doentes graves, garantir que a gente vai ter uma organização na questão das unidades de terapia intensiva, que os trabalhadores e trabalhadoras de saúde tenham equipamentos de proteção individual. Para você ter uma ideia, Mirna, mais de 20% dos trabalhadores de saúde da capital da Espanha, Madrid, quando começaram a lidar com a infecção, se contaminaram e adoeceram. Do dia para a noite, a rede de saúde de Madrid perdeu 20% da sua capacidade de cuidado. Então, o problema que já era sério, ficou mais sério ainda, porque são 10, 15 dias de paciente em que os profissionais estão doentes. Sem contar que muitos morreram, inclusive. O médico chinês que revelou para o mundo que tinha um surto de coronavírus acontecendo, contraiu a doença e morreu. Né? Então, equipamentos de proteção individual, como máscaras, gorros, aventais, luvas, para que os trabalhadores de saúde possam trabalhar com segurança, é imprescindível. Outra coisa é o seguinte, se você começa a evoluir com um quadro respiratório leve, não é hora de ir para o hospital. O que é um quadro respiratório leve? Sem falta de ar, sem uma febre muito alta, sem um esgotamento físico muito intenso, está tudo bem, aguarda. Mas mesmo assim pode ser coronavírus. Pode ser coronavírus, é legal falar isso. 80% dos quadros de coronavírus vai evoluir com quadros leves. 20% vai exigir hospitalização e aproximadamente 5%, 4% vai precisar de UTI. Pode parecer que é pouco, então falar só 20%, eu quero repetir, é 20% de um quadro que infecta todo mundo. Então é coisa pra caramba, mas ainda assim, um quadro leve, o que se deve fazer é ligar para o centro de saúde e falar, ó, estou com um quadro respiratório, estou aqui, moro na rua tal, estou com esse problema. Preciso que vocês saibam que eu estou assim, mas eu vou ficar em casa e se eu precisar, eu vou buscar assistência com vocês, ok? Primeira coisa é isso, notifica, informa o serviço de saúde, público ou privado, seu médico se for privado, centro de saúde se for público, que você está doente. Precisou de ir no hospital? Liga para o hospital e fala, olha, estou com tosse, febre, mal-estar e falta de ar, estou indo para o hospital. Dessa forma, o hospital consegue se preparar. Uma das orientações que existe para os serviços de saúde é construir fluxos separados. Os doentes que estão com suspeita de Covid-19 não entram pela mesma portaria dos doentes que estão lá porque torceu o tornozelo, porque está com dor de barriga. São outros problemas e é ideal que as pessoas não frequentem o mesmo ambiente. Senão, o paciente que está com Covid-19 ficando na mesma recepção do cara que está com o tornozelo torcido, o cara do tornozelo vai sair doente também. E o próprio hospital se torna um polo de disseminação do vírus, que é um problemaço. As equipes de saúde da mesma forma. Né? A gente garantindo proteção adequada, as equipes não se tornam agentes de disseminação do vírus, como aconteceu na Itália, por exemplo. O surto na Itália, ele teve um forte componente de uma equipe de saúde do hospital que atendeu um paciente que não estava preparada para se prevenir. Um monte de gente daquela equipe adoeceu e a partir dos profissionais de saúde é que a doença se espalhou. Olha que loucura. Então, essas medidas são imprescindíveis. Não é para ir para o hospital por qualquer coisinha. E mesmo outros quadros, feito eu falei aqui, uma dor de barriga, uma dor de cabeça leve, um medo de estar com alguma coisa que não tenha muita emergência, fique em casa. Não é hora de ir para o hospital agora por qualquer motivo. É hora da gente mudar um pouco a nossa cultura de relação com o espaço do pronto-socorro, com o espaço do hospital, né, para que a gente entender que esse sistema já é um sistema sobrecarregado hoje e tende a ficar ainda mais sobrecarregado, né, nesse momento. Então, essas medidas podem beneficiar e ajudar a gente a conseguir cuidar melhor de quem precisa mais. Tá chegando mais pergunta aqui, vereador, no nosso WhatsApp. O número é 978293776. Minha esposa está grávida, ela faz parte do grupo de risco? Perfeito, a minha também tá, viu? A minha tá com 31 semanas agora, da nossa filhinha Estela, que vai nascer, e a gente tá preocupado, mas, né, diferentemente do H1N1 de 2009, que tinha um perfil de adoecimento muito mais grave em gestantes do que na população geral, o Covid-19 não demonstrou ainda que ele tem um potencial maior do que o normal para causar doença grave em gestantes. Porém, isso não quer dizer que a grávida tenha que ter o mesmo comportamento que todo mundo. A proteção para a grávida deve ser maior. Por quê? Porque mesmo o quadro habitual do Covid-19 é um quadro muito debilitante.
E essa debilidade que o Covid pode provocar, pode fazer mal para a mulher e para o bebê, pode ter restrição de crescimento uterino, né, pode efetivamente impedir que o bebê se desenvolva da melhor maneira possível ali na barriga da mãe. Então, não é que vai ter um quadro, não vai causar nenhuma malformação, não tem nenhum registro disso ainda, não é igual Zika, por exemplo, né, não é igual H1N1, mas ainda assim é uma doença que pode provocar um forte prejuízo, sim, para as gestantes, porque são mulheres que estão vivendo um momento metabólico do seu corpo de muita demanda, em que o bebê demanda muito nutriente, muita energia do corpo da mãe, e um estado que afete essa capacidade da mãe de gerar adequadamente o bebê pode prejudicar tanto a mãe quanto o bebê. Uma outra questão também que se fala muito da questão de quem tem que usar máscara é quem já está com a doença. No entanto, muitos lugares, a própria China, depois muita gente aparece usando a máscara. Nesse momento, a situação que nós temos aqui na nossa cidade continuemos com essa indicação ou que é hora de usar a máscara? Não é hora de usar a máscara na rua ainda, tá? Ainda por quê, né? Porque a gente realmente, no espaço aberto e tudo mais, o vírus, você tosse, ele fica ali 1 metro e depois ele assenta no chão. Se tiver um vento, então ele vai embora rapidamente. Então, nos espaços abertos isso não é necessário. Nas grandes aglomerações, transporte público e tudo mais, se a pessoa quiser usar, eu não vejo nada de errado. Não tem indicação formal de uso de máscara. A gente já não está achando máscara em lugar nenhum mais para comprar mesmo, né? Mas a gente também tem que perder a vergonha de usar a máscara e achar que está fazendo alguma coisa errada, né? Se a pessoa frequenta um ônibus lotado, fica um tempão no ônibus lotado e vai se sentir mais segura ali, tem uma capacidade de proteger? Tem capacidade de proteger, né? A máscara, ela impede que gotículas que se projetem diretamente no seu rosto alcancem o seu rosto. Vai fazer uma diferença imensa do ponto de vista de saúde pública? Provavelmente não. A grande diferença, de fato, é para quem tem sintoma, né, que deve sim usar, aí sim, indiscutivelmente, máscara, lenço, tossir aqui na dobra do cotovelo, né, são as medidas que têm mais eficácia, apesar de que também, nesse momento, a orientação principal é, se está gripado, fica em casa, né, em casa. Se a pessoa está doente em casa e ela tem familiares que vão circular no mesmo ambiente que ela deve usar máscara. Tá? É importante, ela tem que ficar com a janela aberta para deixar o ar circular e aproveitar que nós somos um país quente, que o clima está bom, que pode ficar de janela aberta, né? Deixar o vento circular e sim usar máscara, né? E as pessoas que vão ter contato com esse doente dentro de casa tem que tomar as medidas de proteção também, tem que lavar a mão antes e depois de pegar, né, tem a coisa das roupas, é bom lavar sempre, e a questão do uso da máscara pelos doentes é importante. Os profissionais de saúde também devem usar máscara, tá? Isso é uma outra coisa importante, tá? Feito eu falei, a proteção dos profissionais de saúde é uma das coisas que nós estamos agora aqui debatendo com a prefeitura. É hora de oferecer equipamentos de proteção individual para todos os profissionais de saúde, porque eles são linha de frente e eles de fato têm risco muito aumentado de exposição. Agora, quem me pergunta aqui pra gente, a nossa telespectadora pelo 78293776, estou gripada, porém preciso ir trabalhar. Preciso fazer algo diferente? Ela insiste que vai trabalhar. O que ela faz, vereador? Você precisa não ir trabalhar. Eu lamento. Eu sei que é difícil isso, mas não é adequado, né? Eu não sei qual que é o teu emprego, mas é assim, a orientação é que não tenha super-herói nesse momento, né? Não é a questão de chegar e achar que a empresa não vai entender e tudo mais. Se você é autônoma, né, e não trabalhar significa que você não vai receber nenhum dinheiro e tudo mais, isso é um grave problema, é uma das consequências mesmo da precarização do trabalho que a gente fala, né? Por isso que a gente luta para que o trabalho não seja precário. Ainda assim, o ideal é que você fique em casa, porque senão você pode ser um agente de contaminação de pessoas, isso pode levar à morte de pessoas, então tem que ter essa responsabilidade coletiva nesse momento. Se o seu quadro for leve, o seu quadro vai passar dentro de 2 ou 3 dias, né? Evidentemente isso vai provocar um prejuízo econômico para você, mas é um prejuízo econômico que é muito menor do que a morte de uma pessoa que você pode contaminar. Vereador, a gente está encerrando por aqui, só que antes quero que o senhor reforce 2 coisas. Primeiro, quanto tempo, por exemplo, o senhor até mencionou de encostar numa mesa, quanto tempo o vírus sobrevive, né, de algum contato, alguma coisa assim, e reforçar os sintomas, se eles podem ser isolados ou combinados. A questão de quanto tempo o vírus vive nas superfícies varia conforme o material. Em metais,
e varia também com clima, insolação, tá? Então esses dados são um pouco variáveis e, na minha opinião, um pouco importantes, porque o que a gente precisa saber é que ele sobrevive. Tá? O vírus sobrevive algum tempo. Por exemplo, em plásticos, tem estudos que mostram que ele sobrevive 3 a 4 dias. Tossiu numa superfície plástica, se não tomar sol, se ninguém lavar, 4 dias depois ainda pode ter vírus viável ali para te contaminar. Tá? Em certo cobre, que é um metal, no cobre dura 4 horas. Então, varia de uma superfície para outra, tá? Mas o importante é as pessoas saberem que as superfícies, especialmente as superfícies de contato intensivo, como maçanetas, corrimões, barras de apoio e outros braços de cadeiras, assentos de cadeiras, são todos superfícies com alto risco de contágio, então evitar colocar as mãos nesses lugares, né, andar, se possível, com álcool gel na mão, encostou, depois lava a mão, igual eu falei, né, a lavagem das mãos com água e sabão deve durar 20 segundos, lava atrás, lava entre os dedos, lava a palma da mão, lava embaixo da unha, lava o dedão e lava o punho, os dois. É isso que é o trabalho que tem que ser feito. Água e sabão funciona super bem, tá, para tirar o vírus. Então, essas são as medidas, a questão da sobrevivência do vírus e como é que a gente lida com o contato, tá? A outra pergunta era do... Os sintomas. Lembrar os sintomas, ter uns sintomas é um aviso ou eles têm que ser combinados? Não, ter um sintoma já é um aviso. Quais são os sintomas dos quadros gripais? E esses tem que ter: nariz escorrendo, tosse, tá? Isso, vamos lembrar que nós temos outras doenças que também estão em fase de pico nesse momento, como dengue, por exemplo. Então, uma febre sem sintomas respiratórios, sem nariz escorrendo, sem tosse, pode bem ser dengue, né? Então, é diferente, a gente tem um tratamento diferente, a pessoa deve buscar o serviço de saúde e tal, né? Mas surgiu dor de cabeça muito intensa, tosse, nariz escorrendo, dor no corpo, febre alta, são sintomas que, mesmo que um deles ou outro esteja ausente, né, se eles surgem numa constelação comum de sintomas, a chance de você estar com um quadro gripal é muito alta, né, e embora a gente ainda não saiba qual que é o percentual dos quadros gripais que estão hoje acontecendo na comunidade são provocados por coronavírus, a gente sabe que esse número tende a aumentar, então nas próximas semanas a tendência é que cada vez mais quadros gripais potencialmente tenham sido provocados pelo coronavírus, e aí cabe todas essas orientações que eu falei aqui. Independente de ser coronavírus ou não, gripou, nada de ir para o trabalho, bota máscara, restrição de contato, fique em casa, independente de qualquer coisa. Precisou, sentiu falta de ar, febre muito alta, muito cansaço, hospital. Ok, vereador, obrigada. E a gente volta a conversar, já que o senhor é membro da comissão, médico, e está aqui também para tirar todas as nossas dúvidas. A gente continua captando essas dúvidas pelo WhatsApp e o senhor participa de mais programas aqui. A gente vai amanhã, inclusive, com uma participação também, sempre tirando as dúvidas da população. Obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição. Quem quiser conversar mais com a gente, é só entrar nas nossas redes sociais, pode perguntar. Um grande abraço e obrigado, Mina. Obrigada. E assim a gente termina aqui o boletim a respeito do coronavírus. Lembrando que o vereador Pedro Torinho, ele é membro da comissão que foi criada na última semana pela presidência da Câmara. É uma comissão de tudo que pode ser feito pelo Legislativo a respeito do tema. E você que nos assiste, continue mandando aqui pelo WhatsApp da TV Câmara as suas dúvidas. A partir de agora nós vamos ter boletins durante todo o dia a respeito de informações do nosso município, também da região metropolitana de Campinas e do país a respeito do coronavírus, e aí também, claro, que com a resposta às perguntas dos telespectadores. Então anote aí, o nosso número é o 19 97829 3776. A gente vai interromper o boletim, mas fique atento, dentro de instantes nós teremos aqui na Câmara Municipal o pronunciamento do prefeito Jonas Donizete sobre medidas que serão tomadas aqui em Campinas para a precaução e algumas medidas também para se evitar esse pico, como falou o vereador Torinho. Mirna Abreu, para a TV Câmara Campinas.